Queridos irmãos e irmãs, iniciamos o Evangelho do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a notícia do Evangelho de hoje, a boa notícia, essa presença de Jesus em todas as ocasiões da vida. Aqui nós vamos ver como Jesus nos ensina a nos comportar, como deve ser a nossa reação diante daqueles que de fato deixam esse mundo. Pessoas queridas nossas, aqueles mais próximos, pai, mãe, irmãos, filhos, aqueles mais próximos da família e também os demais amigos. Qual a atitude de Jesus quando ele começa o Evangelho de hoje? A sua boa notícia. Quando soube na notícia da morte de João Batista, Jesus se afasta, diz no Evangelho, Jesus se afasta e vai rezar. Diz muito claro, vai para um lugar deserto. O que significa isso? Jesus, como você, como eu, somos humanos e sentimos o momento em que, de fato, não teremos mais a presença daquela pessoa física entre nós, mas calcados e fundamentados pela esperança, através do próprio mistério da ressurreição de Jesus, a sua paixão, morte e ressurreição, nós sabemos que um dia iremos nos encontrar, mas deveremos viver esse momento. Somos humanos, precisamos viver essa realidade. Jesus assim viveu, se afastando e foi para um lugar deserto. Mas diz o Evangelho que Jesus continua a sua missão, como você também, eu também. Então ele volta novamente à missão porque há uma necessidade. Ele precisa continuar. A sua missão é salvar, é curar. E Jesus faz isso, sente compaixão e cura os doentes. Só que Jesus também quer compartilhar esse seu modo de ser, de agir, humano e divino, no sentido do acolhimento, e passa para os discípulos. Vocês também devem realizar da mesma maneira. E aí ajuda os discípulos no sentido de dizer, quanto mais estiverem participando em comunidade, em família, há uma abundância da graça de Deus. Diz o Evangelho, dai-lhes vós mesmos de comer, porque Jesus multiplica aqueles pães e aqueles peixes.
para dizer que nessa unidade, quando nós estamos de fato juntos para ajudar uns aos outros, sempre há abundância da graça de Deus. Por isso que no final de tudo, depois ainda sobra. Vejam, sobrou muita coisa e sempre vai ser assim. Quando a graça de Deus, a ação de Deus estiver agindo por meio de ti, com certeza absoluta. Por isso sempre dizer, Senhor, que haja sempre fartura, abundância da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, para que possamos distribuir, fazer usufruirmos desta ação e distribuir, para que assim a graça, o teu amor e a tua vontade alcance a todos. Muita bênção, muita graça, muita força, muita fartura para você, para sua família, para todos nós. Mas sempre distribuir, ficar satisfeito com a vida, com os dons, mas assim estar em missão, fazendo acontecer a vontade do Salvador. Deus abençoe em nome da Trindade Santa, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.